Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus possa estar nos envolvendo a todos, né? Que a espiritualidade maior que nos trouxe até aqui possa permanecer junto de nós, nos inspirando a todos, para que cada um aqui aproveite ao máximo esses ensinamentos que vêm dos espíritos superiores, né? A gente só transmite, só passa para frente. Então o tema de hoje, ama, trabalha, espera e perdoa. Esse é um lema que está no livro Paulo e Estevão, nesse livro aqui, né? Que é um lema de Paulo de Tarso. É o lema que ele levou na sua vida para conseguir atingir os objetivos que Jesus esperou dele. Jesus pediu a ele, faça isso, e ele fez. Isso é bacana. Então, nesse livro do Paulo e Estevão, desculpa, nós vamos ter assim, vamos dizer, os bastidores, né, do livro Atos dos Apóstolos. Nós temos no Novo Testamento os 4 evangelhos, né, o último é o Evangelho de João. Depois do Evangelho de João tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é o quê? Uma narrativa do que os apóstolos fizeram após a morte de Jesus Cristo. E aí tem a história de Paulo também, né? Nesse livro Atos dos Apóstolos. Mas Emmanuel veio assim, suprir uma carência, né? Que a gente sabe que Paulo fez, mas como foi? Então, até o Arthur teve aqui aí umas 3 semanas atrás, um mês atrás, falou um trechinho do livro. Esse livro é muito rico, né? Mas não para que a gente só fique conhecendo a história de Paulo de Tarso. É interessantíssimo, é legal demais. Mas não vamos ficar presos à história de Paulo. O que a vida de Paulo tem para nos ensinar? Esse é o importante. Esse é o tchan da coisa, né? É aproveitar o que Paulo viveu, olhando para a vida dele, em mais detalhes, já que Emmanuel fala com mais detalhes, a gente entender quão difícil foi o processo para que ele vencesse todas as dificuldades. Emmanuel fala já no prefácio do livro que o Paulo percebeu, logo depois da sua conversão ao cristianismo, quando ele vê Jesus e fica cego, Paulo percebeu que havia uma distância muito, muito, muito grande entre ele e Jesus. Ou seja, entre o que ele era e o que Jesus esperava que ele se tornasse. A distância era enorme. E aí o que faz Paulo? Depois dele ser curado, vamos dizer assim, por Ananias, ele ficou cego quando ele viu aquela luz de Jesus, ele foi curado por Ananias, ele ficou um tempo em Damasco, né, na Síria, hoje Síria, né? E aí ele vai para o deserto. Ele passa 3 anos e pouco, mais de 1000 dias, né, no deserto, estudando o Evangelho, se preparando. 3 anos, e a gente acha, ele ficou 3 anos trabalhando e estudando, e a gente acha que com 3 anos dá conta, né? Aí o Paulo voltou, né? Ele voltou, e nesse momento em que ele volta, ele encontra muitas dificuldades. Então a gente precisa entender uma coisa. Paulo não viu Jesus, porque a luz o cegou, né? Ele não viu Jesus, ele ouviu. Paulo, por que me persegues? Né? Então, quando ele ouviu Jesus, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito até aquele momento. Porque Paulo estava indo para Damasco para perseguir o Ananias, que depois curou, né? Porque era cristão. Paulo tinha perdido a noiva por causa de ter condenado o apóstolo, primeiro mártir, né, que era Estevão. Então Paulo estava transtornado. Ele ouviu Jesus, ele se arrependeu. Aí a gente lembra da pregação de João Batista, que está no capítulo 3 do Evangelho de João. João Batista pregava no deserto assim: arrependei-vos, são chegados os tempos. Arrependei-vos. E a gente aprende que o arrependei-vos, na linguagem daquela época deles, não é só pôr a mão na cabeça e fazer, ai, fiz bobagem, errei. Não é só isso.
Arrepender-se é perceber o erro, mas modificar o rumo. Mudar de vida. Isso é o arrepender-se daquela época. Então Paulo se arrependeu. Então, aí ele faz outra coisa, ele negou-se a si mesmo. Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, negar-se é deixar de ser tão assim, tão narcisista, achar que só eu sou importante, achar que tudo tem que girar em torno dos meus interesses. Negar-se é olhar para as outras pessoas como você olha também para você. Né? Negar-se é se colocar sempre na posição do outro, para ver o que ele precisa. Isso é o negar-se. Né? Ele negou-se, tomou a sua cruz. O que é tomar a cruz? É aceitar o peso dos erros passados. É a gente admitir, eu errei, então todo erro traz uma consequência, e ele sofre as consequências. O Paulo ele é muito destratado, ele é muito humilhado depois que ele volta, que ele se torna cristão. Ele é humilhado pelos judeus, né? E também é humilhado pelos cristãos, porque todo mundo fica ressabiado com isso. Será que é verdade essa transformação? Então ele tomou a sua cruz e seguiu Jesus. Seguir Jesus é fazer o que Jesus fez. Então Paulo fez isso. E aí a gente lembra que Emmanuel também fala nesse livro que não existiria Paulo sem Estevão. Estevão era o irmão da noiva dele, que ele não sabia que era irmão, e que ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Nesse livro Paulo e Estevão, né, tem toda essa narrativa, né, muito bacana. A primeira parte do livro é praticamente só isso. Então, não existiria Paulo sem Estevão. Então, aí se fala da lei de cooperação. Nós aqui, um ajuda o outro. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Todo mundo precisa de ajuda. Né? Em todos os setores da vida. Então, essa é a situação. Né? Paulo fez tudo isso. E aí, quando ele escreve, já depois de muito tempo, ele escreve nas cartas, as epístolas dele, ele fala assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, foi através da fé, confiança em Deus, confiança naquilo que ele acreditava, né? Acredita ainda, né? Com certeza. Foi que ele venceu. Ele saiu da posição em que ele estava, superou todo esse abismo que o Emmanuel fala e se tornou Paulo de Tarso. De Saulo se transformou em Paulo. E essa mudança de nome é porque ele conhece o cara que foi assim, o cara que ajudou o Estevão, quando o Estevão estava nas galés romanas, que era escravo, né? Esse Paulo Sérgio cuidou. Então, em homenagem a Estevão, ele troca o nome de Saulo para Paulo. Tá? Então, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, esse combate que o Paulo travou é o combate que todos nós temos que travar. Então, agora a gente começa a olhar para nós. Esquece a vida do Paulo. Ele já fez a parte dele. Ele fez a parte dele. Então, nós vamos fazer a nossa. Todos nós somos chamados a esse combate. E que combate é esse? O combate contra as nossas próprias imperfeições. É esse o grande combate que todos nós temos que travar. Né? Porque Jesus tem nos chamado já há 2000 anos. E o próprio Cristo fala, a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Ou seja, o serviço tem de monte, mas tem pouca gente para trabalhar. Vamos começar? Então é isso, nós estamos aqui hoje fazendo isso, tentando pelo menos. Né? Então, vamos falar um pouquinho da história de Paulo. Ele vai para o deserto, fica 3 anos, volta para Damasco, chega em Damasco, começa a querer já falar nas sinagogas, né, dos templos judaicos, já do cristianismo. É maltratado ali, tem que fugir de Damasco. Ananias ajuda ele a fugir. Ele vai para Jerusalém. Chega em Jerusalém, procura quem? Os antigos amigos. Tal de Alexandre, que era amigo dele no Sinédrio, né? Paulo era doutor da lei. Né? Paulo seria hoje aqui, se ele tivesse continuado,
um juiz do Supremo Tribunal Federal. Com uma diferença: naquela época os juízes eram também os donos do poder político e econômico. Paulo andava de Ferrari, vamos dizer assim, né? Então, Paulo procura esse amigo no Sinédrio, é maltratado. Procura na casa do caminho. A casa do caminho era uma casa que acolhia os necessitados, os enfermos, onde trabalhava Pedro, João, Tiago, os apóstolos. Ele procura os apóstolos, todo mundo fica com medo. Esse cara deve estar armando uma armadilha para a gente, né? Então ele se decepciona de novo. Aí Barnabé é um dos caras que tinha ouvido falar da conversão verdadeira de Paulo, né? Naquela época não tinha correio, não tinha internet, né? Então, 3 anos no deserto, então assim, todo mundo tinha dúvida se era ou não era, né? Então, chama o Paulo, aí ele vai para a casa do caminho, conversa com Pedro, né? Conversa com Pedro, e Pedro acolhe Paulo e fala assim: ó, você quer dormir aqui, né, na casa? Ele fala: então eu quero dormir onde Estevão dormia, né? Ele já está arrependido demais. E aí, só que é o Paulo. Paulo ele era decidido, ele queria discutir, ele não queria, ele achava que ele tinha que sair divulgando, pregando, da mesma forma que ele pregava antes, ele queria pregar agora o cristianismo. Encontrou dificuldade. Ele foi para a sinagoga, fez isso, ele tinha uma ordem de prisão, porque ele tinha se convertido ao cristianismo, né? Então Pedro fala para ele: Paulo, acho que é melhor você ir embora, vai para a tua cidade, volta para lá, aqui não é o momento para você ficar ainda, né? Mas ele fala: nós não podemos, nós temos que ser fiel a Jesus. Pedro fala assim para ele: ó, está escrito que o discípulo nunca poderá ser maior que o mestre. Quem caiu nesse mesmo erro foi Judas. Então, menos Paulo. Olha o Pedro, a sabedoria do Pedro, menos Paulo. Aí o Paulo foge, vai para a cidade dele, Tarso. Em Tarso ele vai procurar o pai. O pai fala para ele assim: ó, o pai já está sabendo, vai estar decepcionado com ele. Ou você fica comigo, ou você escolhe a mim, ou você escolhe o carpinteiro crucificado. E é Jesus. Paulo fala assim: o Paulo se lembra do quê? De um ensinamento de Jesus: honrai pai e mãe. Fala: como é que eu posso agora não negar o meu pai para ficar com Jesus? Eu vou ser contra. Mas ele fala assim: não, mas o meu compromisso agora é com Jesus, né? Então, fala: eu não vou negar o Senhor, tá, mas eu vou ficar com o carpinteiro que o Senhor está dizendo. Aí ele vai embora, o pai fala: então você pode ir embora, manda dar um pouco de dinheiro para ele, manda ele embora. Aí o Paulo começa a caminhar pelas cercanias da cidade ali, né? E tem um monte lá chamado Tauro. E esse monte tem muitas cavernas. E nesse monte, o Paulo está andando triste pra caramba, só estava levando pedrada na vida, né? Já tinha começado a levar pedradas, né? Então o Paulo está muito triste, ele nem percebe que tinha chegado a noite, ele entra numa caverna e começa a pegar no sono, né? Paulo pegou no sono. E aí ele vai ter um sonho, né? Neste sonho que o Paulo vai ter, ele vai ter uma coisa que nós espíritas já entendemos o que é. Ele vai ter um desdobramento. O que é esse desdobramento? É o espírito saindo do seu corpo. O corpo dorme. Nós temos sonhos. O nosso espírito também sai do corpo. Por isso que a gente não entende muito bem os sonhos. Porque a gente volta e é tudo meio assim, picado. Porque não foi o nosso cérebro físico que viveu aqui. Foi o nosso espírito. Que saiu, se desdobrou em corpo espiritual. Né? E o Paulo fala muito em corpo espiritual nas suas cartas. E o Emmanuel vai falar nessa obra aqui, que muito das conclusões que o Paulo tirou a respeito do corpo espiritual, tem uma hora que ele fala assim: semeia-se corpo material. Enterra, né? Morreu, enterra. Corpo material. Ressuscita corpo espiritual, ele fala. Ou seja, o corpo que morreu fica na terra, semeado, né? Pois na cova tem um pouco, né? Ressuscita corpo espiritual. Então Paulo já tem essa noção. Bom, mas vamos
ele teve esse sonho, né? E nesse sonho, ele vai ver, chegando próximo a ele, dois espíritos. Um é Estevão e o outro é Abigail. Estevão, o mártir, que ele condenou à morte por pedradas. Estevão foi apedrejado até a morte. E Abigail é a irmã de Estevão, que era noiva de Paulo. E que quando ele decide ir atrás dela de novo, depois que ele tinha, ela já está tuberculosa e morre. E ele vai atrás do Ananias aí, porque o Ananias tinha convertido ela em cristã. Então Paulo queria pegar os cristãos do cangote, né? E é isso que acontece. E é nesse sonho dele que ele vai escrever uma coisa que está na segunda carta aos Coríntios, né? Depois de 14 anos. Ele vai escrever assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Naquela época se acreditava, os judeus ainda acreditam, que existem 7 céus. No 7º céu está Deus. Aí, o de baixo vai diminuindo o nível intelectual e moral dos habitantes de cada região. Então Paulo diz que ele foi para o terceiro céu. Não me pergunte por quê, né? Mas ele foi para o terceiro. Então conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então veja, depois de 14 anos ele escreveu esse sonho que ele teve. Então vocês conseguem perceber o quão marcante na vida de Paulo foi esse sonho. Né? Depois de 14 anos ele vai escrever sobre isso, mas isso não está no livro Atos dos Apóstolos, né? Então, fazer o que? A literatura, escrever naquela época era difícil, né? O Emmanuel escreveu depois de quase 1900 anos, mais ou menos. Aí era mais fácil. Mas então vamos lá. Nesse sonho vai acontecer o seguinte: chega o Estevão e Abigail, e Estevão fala assim, vou ler o que está escrito no livro, tá? Levanta-te, Saulo, ainda Saulo, tá? Disse Estevão com profunda bondade, mais firmeza. Levanta-te, Saulo, só isso. Aí a Abigail, uma mulher, mas sempre mais doce, sempre mais, né? O que é isso? Choras? Ela falou. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Ninguém passou a mão na cabeça deles, perceberam? Chega com dano. Espírito superior não passa a mão, viu? Não alisa. Eles não chegam assim, pô, bem, você não está bem? Vamos conversar um pouquinho? Não fazem isso não, viu? Eles já chegam e vão, né? Então, foi o que ela fez com o Paulo, né? Antes Saulo. Aí ela fala assim, olha, bacana, ó, é preciso ser fiel a Deus. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. A paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, ou seja, trabalhadora, que obedece e confia. Então, vejam o que ela está dizendo. É preciso ser fiel a Deus. Fidelidade, gente, é ter fé. Mas não é aquela fé assim, aquela fé que a gente fala, eu acredito em Deus, vai que Ele me castiga, então eu acredito. Não é essa fé. A verdadeira fé é aquela que confia. Kardec vai falar que é aquela que pode encarar a razão, né? Ou seja, qualquer situação da vida, frente a frente, em qualquer época. Então, a verdadeira fé é aquela que confia, porque entende o que vai acontecer. Então, ó, eu posso estar aqui sangrando, mas se Deus permitiu que isso acontecesse, é para o meu bem. Eu posso até morrer aqui sangrando, não tem problema, porque o corpo só vai morrer, o espírito não morre. Então, é preciso ter essa certeza. Isso é fé. Então, esse é um fundamento principal que estava lá. Guardei a fé, quando ele falou lá, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja,
fiquei confiante até o fim. Por isso, então aqui começa, nas palavras de Abigail, o que Paulo vai fazer, manter a confiança em Deus, né? Vai manter essa fé viva, sempre, que ela fala, laboriosa e obedece e confia. Então, trabalhando sempre, sendo submisso não aos meus desejos, mas à vontade de Deus, né? Por quê? Porque Jesus já disse, buscai o reino e a justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quem confia, faz o certo. E quem está fazendo o certo, não se preocupa se vai ser hoje ou amanhã o resultado da situação. Faz. Espera que no momento de Deus, no tempo de Deus e não no nosso, as coisas vão acontecer. Por isso que Jesus falou, buscai o reino e a justiça e tudo o mais vos será acrescentado. Ela fala assim também, não dormes a recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é resistir, é não aceitar. Sabe assim, declaro para Raquel que ela tem um problema no olho e tem que fazer um tratamento. Ela fica, mas eu não merecia isso, não adianta, já teve o problema. Então, se ela ficar, eu não merecia isso, que isso não está certo, isso é recalcitrar. É resistir a uma coisa que está acontecendo que independe da sua vontade. Então, olha o que ela fala, não recalcitre mais contra as dificuldades, os aguilhões. Isso, gente, isso quer dizer que nós fazemos muito isso. Nós, quando somos visitados pelas dificuldades, a gente também refuga. A gente dá um passo atrás, mas precisava ser assim, mas assim não está gostoso, assim não está bom. Nós fazemos a mesma coisa. Nós sempre nos recalcitramos. Ou palavra difícil de falar, né? Então, outra lição. Para de reclamar. Para de resistir àquilo que a vida está te mostrando que é o caminho. Porque a vida te mostra. O dia a dia vai te indicar. É para cá, é para lá. Se você fica resistindo, não, você tem que fazer tal. Mas eu não queria isso, eu queria aquilo. Mas não adianta, não é a tua vontade que vai prevalecer, é de Deus. Então para com isso. Aí depois disso, né, ela vai falar uma outra coisa, uma outra orientação que nós precisamos também aprender. Ela fala assim, esvazia-te dos pensamentos do mundo, ou seja, larga a mão de ficar dando atenção para as coisas do dia a dia, para questõezinhas, né? Aí depois ela continua, quando você tenha esgotado a derradeira gota das ilusões, né? Eu estou traduzindo isso mais ou menos porque ela fala uma linguagem mais rebuscada, né? Jesus encherá o teu espírito de claridades imortais. Então, quando a gente parar de só prestar atenção nas coisas do mundo, no carro novo, na casa maior, no emprego melhor, só nisso, que são ilusões, que amanhã nós podemos morrer. Não quero que ninguém morra aqui amanhã, mas pode acontecer, né? Então, para de dar atenção para as ilusões. Porque se Paulo, que era, segundo Jesus, o vaso escolhido, Jesus usa esse termo no Evangelho, para falar assim, eu quero que você seja o cara que vai divulgar o meu Evangelho. Jesus conhecia as limitações dos pescadores, que eram seus seguidores, mas conhecia o intelecto e a força moral de Paulo. Então, ele escolheu Paulo para ser o divulgador, porque Paulo tinha, além de conhecimento teórico, né, inteligência aprimorada, era como disse, né, um grande jurista, né? Paulo ainda era um perseverante, ele era dedicado. Então, se o Paulo ainda estava cheio de ilusões, e nós? Nós também estamos, né? E nós precisamos acabar com isso. Da mesma forma que Paulo precisava se esvaziar, nós também precisamos. E é isso que Jesus fala, que não se põe vinho novo em odres velhos. Odre era um saco de couro, onde fazia o vinho, punha o vinho para fermentar. Então, se
o vinho é novo, vai fermentar bastante, e o saco de couro é velho, estourava na costura. Então, por isso que Jesus já usou esse termo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Para vinho novo, odres novos, que vão aguentar a fermentação, vão aumentar a pressão dentro daqueles sacos. Então, nós também, se a gente quer se transformar, a gente precisa mudar a casca, a gente precisa se renovar, tá bom? Se a gente aceitou o Evangelho, e isso é interessante, nós não podemos querer seguir Jesus com as nossas manias, com os nossos conceitos equivocados. Não. Olha, Jesus ensina a perdoar, mas o que o Galácio me fez, eu não perdoo. Eu até vou ficar por aqui, mas eu não perdoo. Então, se eu ainda estou com esse tipo de conceito equivocado no meu coração, eu não vou conseguir o Evangelho, porque vai chegar momentos em que Jesus vai falar assim, e agora? Perdoa ou não perdoa? Eu vou ficar assim e eu não vou conseguir. Então, é preciso essa renovação. Então, se a gente não se renova, não tem espaço para Jesus na nossa vida. Paulo vai falar no fim da vida dele, já não sou mais eu que vivo, é Jesus que vive em mim, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu saio, a minha personalidade, né? Sai e entra Jesus no lugar. E aí é que eu vou ser aquele que faz o que Jesus faria. Esse é o legal, né? Então, já João Batista falava isso, é necessário que eu diminua e ele cresça. Olha o João como já entendia. Eu diminua para que ele cresça. Jesus era o foco de tudo. Então, escolha. O Paulo, ele teve assim muitas dificuldades, né? E numa dessas, ele está escutando essas conversas, ela vai falar algumas coisas para ele. Ela vai falar, você está reclamando, né, que tem companheiro que não concorda contigo, porque tinha procurado um monte de gente, todo mundo tinha virado a cara, né? Mas tem que se lembrar que Jesus não teve ninguém, né? Jesus, na hora do vamos ver, Pedro negou, a turma fugiu, né? Ele pediu para Pedro, João e André orarem com ele, voltou, estava tudo dormindo, Jesus não teve ninguém, né? Então ela fala outra coisa, concorda com Jesus e trabalha. O Espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil. O Espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Então, se vocês acham que eu sigo o Padre José, eu sigo o Chico Xavier, então quando eu morrer, eles vão me ajudar. Esquece, eles vão te ajudar, mas você não vai ver, porque vai depender de você. A elevação, a subida é sozinho. Então na hora da morte, você vai ter 30 pessoas que te amam do teu lado, mas o serviço é seu. Não tem mágica, gente. Não tem mágica, não é fácil, não. Então é preciso fazer a mudança interior. Nós precisamos fazer isso aí. Ela vai falar mais uma coisa. Se dedica então ao médico em todos os instantes da tua vida. Serve com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrezam a alma. Então veja, essas frases eu peguei então meio lá nesse sonho que ele está tendo, né? E elas mostram o quê? Que ela está alertando, ninguém está falando aqui que vai ser fácil, como eu estou falando para vocês, não vai ser fácil, certo? Seguir Jesus é difícil mesmo, certo? Porque ele faz umas coisas e fala assim, mas eu não consigo fazer isso. Ele perdoa, furaram ele com uma lança, ele pediu que o Pai perdoasse. É difícil, mas é o caminho, não tem jeito, né? Então aí ela vai falar mais uma coisa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, escabroso caminho. Não fala assim, no florido caminho. Escabroso caminho. É difícil, né? Então, ela já está preparando ele, falando assim, vai ser, a bagaça vai ser dura, não vai ser fácil. Fica atento, né? Então, para a certeza da vitória
escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía, e acima de tudo, deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Esse é o grande truque do conhecer-se a si próprio, né? Conhece a ti mesmo, como todo mundo fala toda hora aqui na frente. Quando eu me conheço, eu vejo que eu tenho um monte de defeitos, de dificuldade, fica mais fácil de eu olhar para o Marcelo, para o Fernando, para o Mauro e falar assim, ó, eles também têm, da mesma forma que eu tenho dificuldades, eles também têm. Então eu preciso ser mais compreensivo, mais tolerante. A gente não consegue ser muito, mas a gente vai tentando, né? Por quê? Porque senão, gente, a gente não chega ao fim da jornada. Foi isso que ele quis dizer, ó. Porque quando eu estou fraco, é então que eu estou forte. Sabe por quê? Porque quando eu vejo que eu sou o pior ser humano que na face, até que eu sei que eu não estou dando conta de nada, eu me lembro que tem um monte de gente que é igual a mim. Então eu fico mais forte. Eu falo assim, então o Senhor está comigo também. O Jesus falou que veio para os doentes, não veio para os sabios. Então o Senhor está comigo, vamos lá. É isso que ele quis dizer. Bom, dito isso, nós vamos para as 4 palavrinhas do sonho de Paulo, que é o lema, né? O Paulo, então, ele começa a, como é que se diz assim, a ter algumas, vamos dizer assim, ele começa a fazer ele começa a perceber que o sonho está acabando. A vinda dos dois, o Estevão começa a cair fora, vai indo embora, vai acabar. Antes disso, eu vou lembrar que ela falou para a gente ter certeza da vitória, né? A vitória que nós precisamos ter é quando a gente se entregar a Jesus. É uma vitória de verdade mesmo, é uma vitória quando você esquece de você e deixa que o Cristo venha viver no seu lugar. É uma vitória sobre as nossas próprias imperfeições, né? E para isso é que a gente vai ter esvaziar-se do passado. Ou seja, o que eu errei, o que eu fiz, os meus conceitos equivocados, deixa tudo para trás e vamos seguir as orientações do mestre, né? Negue-se, tome a sua cruz, siga-me, né? Depois de se arrepender. Então, o Paulo faz esse monte de dificuldade, ele lembra de todas as dificuldades que ele teve depois da conversão, né? Depois de ter ficado cego, ter sido curado. E ele fala assim, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Não era isso que a gente estava falando até agora? Eu tenho que esquecer, esvaziar dos meus conceitos e deixar Jesus viver a minha vida, né? Então, o que eu faço para fazer isso? Ela fala só essa palavrinha. Ama. Sabe o que ela quer dizer com isso? Isso é muito, muito importante. Por que ela fala isso? Porque Jesus não é um amor. Jesus não ama constantemente. Então, como eu faço para entrar na vibração de Jesus? Eu tenho que fazer o que ele faz. Eu tenho que amar. Não é isso? Então, só quando a gente vivencia o amor em plenitude, nós estamos na perfeita sintonia com Jesus. É isso que está narrado na parábola que Jesus fez do bom samaritano. Tem uma hora que ela passou o sacerdote, passou o levita, viu o homem caído e não ajudou. Passou um samaritano, que era considerado o pior dos piores dos judeus, e aí está escrito assim, que ele foi movido de íntima compaixão. Não foi que ele teve, não está escrito assim, que o samaritano teve uma imensa compaixão. Fala assim, ele foi movido. Ou seja, não foi ele quase que agiu, agiram por ele. Deus agiu nele, Jesus agiu nele, dá o nome que vocês quiserem, certo? Então, ele foi movido. Então, quando a gente começa a amar, né, é que a gente começa a viver nessa sintonia. Aí então a gente vai ter as intuições, né? A gente vai perceber coisas que não percebia antes. Então, por isso que tem que amar, tá bom?
Para Paulo, naquela conjuntura, ama a tarefa que você tem que fazer, né? Pensa sempre no Evangelho, e vai. Então, e para nós? Estamos falando aqui para nós, né? A historinha do Paulo é bonita, linda, linda. Lê o livro, é grosso, mas dá para ler. Você está lendo, né, Lívia? Então, a Lívia está lendo. Ela ficou interessada, pegou o livro para ler. Então, leia, né? É uma história linda. Então, para o Paulo aí, e para nós? Né? Para nós, gente, eu fiz assim, olha ao teu redor, na tua família, nos teus amigos, nas pessoas com quem você convive, com quem você trabalha, e tenta vencer em você a mágoa, ressentimento, desamor, a dificuldade que as pessoas criaram para você. Tenta superar isso. Se aproxima das pessoas, né? Vai além do dever. Ele fez, se ele não me desculpa, eu não vou. Vai além do dever. Vai, se aproxima. Amar é isso. Amar não é nenhuma... Esse é o amor que nós estamos falando, é o amor falado no Evangelho. Tá? Não é o amor entre um casal, não é desse amor que nós estamos falando, tá bom? É o amor da pureza essencial, o amor de Deus por cada um dos seus filhos. Então, para nós é isso. Né? Então, amar, isso é importante. A gente acha que quando eu amo a Raquel, eu vou ajudar a Raquel. Não é bem assim. Quando você ama alguém, você pode até estar beneficiando a pessoa, mas o maior beneficiado é você. Por quê? Porque ao invés de você estar salvando, vou usar o termo salvar, você está se salvando. Porque você está deixando de ser agressivo, deixando de ser egoísta, deixando de ser orgulhoso, deixando de ser violento. Você está mudando o seu modo de enxergar, de fazer, de vivenciar a vida. Então, amar é se libertar de equívocos que nós trazemos de milênios. Né? É nesse sentido que eu queria a gente amar para nós. Né? Aí depois ela vai falar assim, o Paulo já está, bom, entendi, né? Eu tenho que amar, tá? Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? O Paulo, ele mentaliza isso, ela vai responder, né? Jesus aconselha o amor até aos inimigos, né? Jesus aconselhou, né? Amai os vossos inimigos. Entretanto, considerava que era muito difícil semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Por quê? Porque ele queria ajudar, ele queria fazer e todo mundo estava paulada nele. Tudo né? Estava paulada, né? Ela estava meio dormindo, ela pediu para acordar, ela pistou. Tá? Dona paulada, tentando, mas não está difícil. Então, gente, quando ele fica pensando nisso, né? Ela vai dizer assim, ele vai resumir tudo isso que eu falei tal. Como fazer para que nós, né, o encarnado, a alma, né, alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Como fazer isso? Aí é o que ela diz. Trabalha. Né? E o trabalhar aqui, gente, o trabalhar aqui é o trabalho servil, tá? Não é o trabalho, todo mundo trabalha para o seu sustento, né, para manter a família normal. Mas o trabalho aqui é o trabalho de servir, tá? Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 912, porque nós somos muito apegados a nós, né? Aos nossos interesses, nós temos muita dificuldade de superar o nosso egoísmo, vamos dizer assim, né? Então, o nosso materialismo, eu tenho que ir na igreja, mas vai chover, estou com a roupa no varal, a gente só fica preocupado com as coisas do mundo. Então, qual é o meio mais eficiente, o Kardec perguntou, para a gente combater o predomínio da matéria em nós, né? Da matéria, da natureza corpórea, do nosso dia a dia, fome, né? A resposta dos Espíritos: praticar a abnegação. Esquece um pouco de você, esquece um pouquinho, tá? Você já cuida demais de você, pode ter certeza. Esquece um pouquinho de você que não vai dar muito prejuízo, né? Pratica a abnegação. E o Emmanuel vai falar então nesse trabalho. O Emmanuel fala isso, eu acho que está no Pensamento e Vida, tá? Eu acho que é o Pensamento e Vida. Eu já lembro que eu li isso aí, que tem dois tipos de trabalho. Existe o trabalho ação e o trabalho serviço. Trabalho e ação. Só que está sujo. Eu
pego a vassoura, se a Raquel deixar, e vaso. Né? Se ela não tomar da minha mão, né? Ela toma. Né? Então, trabalhação transforma o meio. Mas tem o trabalho serviço que transforma aquele que trabalha. Então, o trabalho serviço é o trabalho que você faz esquecendo um pouco de você. Por exemplo, eu estou aqui, ó, eu trabalho para organizar isso aí. Eu trabalhei, mas é um trabalho que modificou, talvez nem modifique nada em vocês, mas a mim modificou. Sabe? Eu pensei, eu estudei, eu meditei, refleti bastante sobre isso. Então, esse é o trabalho serviço. Né? Então, o Emmanuel, o Paulo, né? Desculpa. Ele perguntou, ela falou que tinha que amar. E nós temos dificuldade de amar. Para isso, existe, Kardec fala assim, que a educação é a aquisição de hábitos. Então, para aprender a amar, tem que me educar, tem que exercitar. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer meio que, às vezes, a contragosto. Eu tenho que exercitar essa dificuldade que eu tenho. Né? Então, Jesus falou que tem que amar até os inimigos. Então, com os amigos é fácil. E com os inimigos, como é que faz, né? Jesus, só para variar, sempre no Evangelho que a gente encontra as respostas, né? Jesus deu exemplo. Exemplo prático. Ele falou assim, ó, amai os vossos inimigos. Isso está no Evangelho de Mateus 5,44. Ou seja, quem que é o inimigo? É aquela pessoa que você não gosta muito, que te maltrata, que ofende, né? Então ele deu três dicas, estratégias, né? Faz o bem àqueles que vos odeiam. Então a pessoa faz mal para você, você vai, faz o bem para ela. Ela critica você, você faz o bem para ela. É um jeito, mas tem hora que você não consegue, né? Então ele dá uma segunda alternativa. Bem dizer os que maldizem, Ou seja, estão falando mal de você, fala bem. Fiquei sabendo que o Marcelo está me criticando por trás, mas eu falo bem no Marcelo. Né? Agora você não está conseguindo, Marcelo também, cansei de falar bem no Marcelo, não para. Tá? Aí tem uma terceira, ora pelo Marcelo, orai pelos que nos maltratam e nos perseguem. É Jesus que falou, não é o João que está falando, né? É Jesus. Então, dá para aprender a amar, até os inimigos, dá para aprender. É difícil? É, mas dá para fazer. Né? Bom, aí, o Paulo Miguel tinha razão mesmo, né? Era necessário realizar a obra do aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazer isso aí o Paulo. Mas para isso ele tinha ido para o deserto, né? Por mais de 1000 dias. Entretanto, voltando ao ambiente de esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Ou seja, ele tinha se decepcionado bastante, né? Aí, então, o que ele faz? Ele fala assim, então, que providência adotar contra o desânimo? Porque eu estou desanimado, né? Olha, até meu pai virou as costas, né? Que providências adotar contra o desânimo? Ela fala outra palavrinha. Espera. O que é esperar? Senta na pedra e dorme, continua dormindo? Não. Esperar é manter a esperança. Isso é importante, gente. Né? Esperar não é ficar de braços cruzados. Esperar é manter o trabalho ativo. Então, eu preciso amar. Primeiro o amor, né? Ela já tinha falado. Primeiro o amor, que é a fonte. Ó, eu escrevi, mas eu vou ler para vocês, ficar mais bonito. Depois eu li. É a fonte de onde a gente busca as forças, a inspiração e a luz para quê? Para poder trabalhar. E depois do trabalho, eu faço o trabalho, faço ele bem feitinho, do jeito certinho. Né? Fui inspirado por Jesus, né? Através do amor, e aí eu tenho que fazer o quê? Esperar o resultado. Eu não posso querer que os resultados apareçam no meu tempo. Eu tenho que saber esperar o tempo de Deus. Então, esse espera, a gente pode entender como, olha, persevera, não desiste não. Não apareceu o resultado ainda? Continua fazendo. Esse é o espera da Abigail aí, né? Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem chamada Benefícios pagos com a ingratidão. E o Espírito fala assim, ó,
quando você faz as coisas, não espere retorno das pessoas. Lembre que Deus está vendo. Então faz a sua parte. Não espere. Então você deu uma cesta básica, a pessoa nem obrigado falou, não acha ruim. Continua. Semana que, o ano que vem, mês que vem, ela precisar, se você puder dar, dá de novo a cesta básica. Não espere o obrigado dela. Jesus está vendo. Sabe por quê? Porque às vezes você pode desistir de uma pessoa e depois lá no plano espiritual, porque se você tivesse perseverado comigo, eu tinha me salvado. Você desistiu de mim, ó a bagaça que eu estou aqui agora. Estou na draga. É uma culpa sua. Então é nesse sentido, né? Então aí depois ela vai falar assim, ó, tá acabando. Ela ficou falando isso, Paulo ficou matutando em tudo isso. Né? Depois ela fala assim, ó, que nós precisamos trabalhar com Jesus em qualquer circunstância, totalmente isentos de caprichos pessoais. Ou seja, ao negar-se lá, lembra? Voltando, ela está, como é que fala? Pontuando novamente, reforçando os seus ensinamentos. Né? Saulo achou que a esperança, né, que era o que ele tinha sempre sido muito forte, né, por sempre a sua companhia nos dias mais difíceis, né, saberia então aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, iria confiar, né, na misericórdia divina e não deixaria de trabalhar no serviço. Mas aí ele fala assim, mas está difícil, mas sabe, como vai ser isso? Eu já tive tantas decepções. Aí, sabe, ele começa a se lamentar, ele começa a cair a vibração, né, desse encontro. Aí, quando ela fala, ó, gente, mas e se tudo que eu fizer, tudo isso que você está falando, Abigail, e não der certo? Ela fala assim, perdoa, né? Como vai que eu concilio tudo isso, né? Todos esses conselhos que você está me dando com a indiferença dos homens? Porque eu vou lidar com os homens, eu vou lidar com espíritos como você, que estão iluminados. E ela vai falar para perdoar, né? E aí, gente, perdoar é um negócio legal. A gente acha que perdoar é dar, a gente fala assim, é dar carta de alforria para o outro, né? Mas o perdão, ele liberta a gente. Alguém que fez mal, né? Se você ficar pensando naquilo, é você que fica preso àquela situação. Então, o mal é assim, alguém veio e pôs uma algema. Algemou você. Aí, quando você perdoa, você solta a sua, não sei como é que chama, a sua argola lá, da algema. Deixa com ele. Ele fez o mal, mas eu perdoo. Então, eu me liberto dele. Então, o perdão é libertador, porque ele me possibilita seguir adiante. Entendeu? E perdoar não é, então, tirar a responsabilidade do outro. Certo? O perdão é uma forma de eu cortar a algema, de eu me libertar daquela pessoa. É bacana pensar nisso, porque a gente não perdoa. O que ele me fez não tem perdão. Isso não é com você, isso é com Deus. Né? O que ele te fez é problema dele. Como você está recebendo é problema seu. Então, esse é o perdoar, é deixar a pessoa seguir adiante. E agora, para terminar, eu vou falar, como eu falei de perdão, eu vou falar assim de 6 consequências que eu aprendi. Isso é um compilado do que até hoje eu aprendi dentro da doutrina espírita. A consequência de não perdoar. A primeira, você adquire uma doença. Quem não perdoa vai ter uma gastrite, vai ter um mal do coração, aí, um problema de pressão arterial, vai ter um infarto, quando não problemas mais graves de saúde. Porque o rancor, a mágoa, a raiva, eles causam danos no corpo, não é só na alma, né, na mente. Eles acabam machucando o corpo também. Então, essa é uma das consequências de não perdoar. Uma outra é a gente se torna uma pessoa difícil de conviver. Né? A gente fica uma pessoa amarga. Você está lá falando, mas fulano não sei o quê.
ele volta no passado, ele vive preso ao passado. Então, você se torna uma pessoa amarga. Toda pessoa rancorosa, ela não consegue ver a boa parte das coisas. Ela sempre vê o lado escuro. Sabe? Tem um grupinho ajudando, aquela cara está no meio, deve ter segunda intenção. É sempre vendo o pior. Cuidado. Né? Uma outra situação, né? uma outra consequência. A gente deixa de viver o hoje, as alegrias do hoje, para viver no passado. A Raquel me fez, quando eu era criança, ela me deu nota baixa. Isso mágoa, eu tenho uma mágoa no coração com isso, né? Não consegui dar nota baixa, porque eu não deixava. Né? Mas então veja, você vive no passado, não vive no presente. Isso não é bom. Né? Você vai ficar sempre aquela pessoa solitária, triste. E uma quarta que acontece aqui na vida atual, né? É a gente ganha uma obsessão também. Porque você começa a pensar, a ver todo o mal nos outros, os inimigos daquele outro vão se aproximar de você e vão te atrapalhar. Os seus inimigos falam, você não mudou nada, hein? Encosta em você e te atrapalha. Então você vai potencializando uma ação negativa da espiritualidade que não está bem, né? Espiritualidade inferior, que vai te prejudicar. Então essas são as 4 consequências de quem não perdoa na vida física. Agora eu vou falar de outras 2. Essas são, não perdoar, você contrata uma dor para a próxima vida até. Então você já não está mais pensando só nessa vida, agora vamos pensar para frente. Né? A quinta é a gente contrata, né, uma dificuldade para a próxima existência. Então, aquela pessoa que não te desce, que você não gosta, que você não perdoa, ela vai nascer na sua família. Vai ser o seu filhinho, e vai dar um trabalho, e você vai sofrer. É aquele que você não perdoou lá atrás. Essa, vocês estão achando que essa é ruim, né? Tem uma pior. Porque ele vir na sua família um monte de gente, papai, mãe que você gosta, um irmão que você gosta, outro irmão que você gosta, mas tem um que você não gosta. É aquele que você não perdoou. Agora, essa vocês estão achando que é ruim? A sexta é pior. Sabe por quê? Porque não é você, não é ele que vai nascer na sua família. É você que vai nascer na família dele. Essa é pior, sabe por quê? Porque lá é todo mundo igual a ele. Todo mundo endurecido, todo mundo maldoso. E você vai lá, tudo bonzinho, que não perdoa, você vai viver no meio daquela gente lá. Aquela gente dura. Né? Essa é pior, não é? Melhor ele nascer na sua do que você nascer na minha. Então, é por isso que Jesus falou, né? Reconcilia-te o mais depressa possível, né? Com o teu próximo, enquanto você está com ele. É fácil aqui estar junto. Depois que desencarna, ou ele vira obsessor, ou ele vai ser da sua família, ou você vai ser da dele. Né? Então se reconcilia agora. Então, esse lema que Paulo seguiu aqui à frente, ele seguiu esse lema durante 30 anos. Ele viveu, depois da conversão, mais 30 anos trabalhando em nome de Jesus. E olha, como ele disse no final, né? Acabei a carreira, né? Guardei a fé, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. E chega e fala, já não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive. Então, esse é o propósito do nosso jeito. Nós não podemos perder isso de vista. Mas demora. Se você ficar de braço cruzado, ficar esperando, mas não a espera do Paulo, a espera do que nós temos tido, vai demorar o dobro e você vai sofrer. Porque vai ter um monte de gente nascendo na sua família, você nascendo na família dele, que vai dar um trabalho, né? Então, vamos fazer esse trabalho nosso, cada um de nós. Vamos procurar entrar na sintonia de Jesus através do esforço, do trabalho excessivo para dominar a nossa má tendência e aprender a amar, né? Servir o próximo, ajudar, compreender, né? E vamos fazer o que dá para ser feito. É lógico, nós vamos ter escorregões. Paulo também teve as dificuldades dele, né? Mas ele as venceu todas. Que a gente também faça esse esforço. É isso. Bom.